Salve Maria, sou servo missionário Roberto. A minha missão é te instruir, conhecer a verdade através da sola escritura, que vem do magistério. Olha só, em 1 Coríntios 14, 1, 4, Deus ele não é um Deus de confusão. Tanto que os apóstolos estavam olhados, os apóstolos 2, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na união, na fração do pão, na comunhão. Por quê? Porque Deus ele não é um Deus de confusão. Desce o Espírito Santo ali de unidade. Olha só, cara. Culto evangélico ou centro de macumba? Tá ótimo. É muito para minha inteligência. Olha só. 1 Coríntios. Você pega ali 14. Trinta e três. Porque, porquanto, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Você está entendendo? O que acontece nesse mundo pentecostal, neopentecostal, é semelhante ao que acontece em outros lugares. O Espírito Santo, quando desce ali em Atos dos Apóstolos, os apóstolos ficaram assim, rodando, rodopiando, repousando. Não, desceu o Espírito Santo. Eles fizeram o quê? Ficaram cheios. A Bíblia diz que as pessoas pensavam que estavam embriagados. Atos 2, 12 ao 13, ó. Estavam, pois, todos atônicos e sem saber o que pensar. Perguntava uns aos outros, o que significam essas coisas? Outro, porém, escarnecia, dizendo, estão todos embriagados de vinho doce. Atos após ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ó. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa. Onde estava sentado, apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram cada um sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito, ó, letra maiúscula, Espírito Santo, do Espírito Santo verdadeiro. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo que ele concedia que falasse, ó. Agora começaram a pregar. Não é todo esse teatro, todo esse rodopeio, etc. Não, isso não é o Espírito Santo. Isso não é. É outro espírito. De divisão, espírito de confusão. Porque o povo gosta desse tipo de pregação, desse tipo de rodopeio, sapateia, para impressionar as pessoas. O culto não está voltado mais a Deus, está voltado aos homens. Olha como Satanás ele engana o entendimento dessa geração. Porque Satanás ele vai enviar outro espírito. Ó. Você pega 2 Coríntios 11, 4. Ó. Olha só. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, você está de receber outro. Ó. Lá em Atos Apóstolos 2, 5, é um Espírito Santo com letra maiúscula. Aqui é letra minúscula, que não é o Espírito Santo. É esse Espírito, 1 Coríntios 14, 33. De confusão.
Que em Gálatas 1:7 não há pessoa, não há dois evangelhos, há um só evangelho. São pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo por inspiração desse outro espírito, que não é o Espírito Santo. Não, e a Bíblia não cita Espírito Santo ainda. Diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitar. Agora você pega em Timóteo, 1 Timóteo, olha só, 4:1. O Espírito diz especialmente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espírito embusteiro e a doutrina diabólica. Espírito de espírito, letra minúscula, embusteiro e a doutrina diabólica. Esse pentecostal, esse neopentecostal que você vê aqui é diabólico, que não vem da era apostólica. Efésios 4:5, um só batismo, um só fé e um só Espírito Santo. Paulo fala em 1 Coríntios 12, fomos pregnados só de um Espírito. Olha só, 12, 13. Em um só Espírito fomos batizados. Olha só. 12 ao 13, ó. Fomos batizados, ó, em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou grego, escravo ou livre. Todos fomos pregnados do mesmo Espírito, letra maiúscula. Olha só que interessante. Agora você pega aqui em Atos 16. Olha como Satanás engana mesmo. 16, ó. Certo dia, quando iam à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça que tinha um espírito de Pitão, letra minúscula, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro a seu senhor. Já. Olha só que interessante. Se pegar em 1 Samuel também, 19, e 18. Davi fugiu, pois, e foi ocultar-se junto de Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo o que Saul lhe fizera. E fora, deixa eu ver se é isso mesmo, 19, 18. E fora ambos morar em Naiote. Disseram a Saul: Davi está em Naiote, perto de Ramá. Saul mandou homens para prendê-lo, mas quando viram a comunidade dos profetas e de delírios, tendo Samuel à sua frente, o Espírito de Deus veio sobre os enviados de Saul, que começaram a também eles profetizar. Ó, Espírito com letra minúscula. Contaram a Saul que enviou outros mensageiros, mas também estes se puseram a cantar com os primeiros. Saul mandou um terceiro grupo, os quais também profetizaram. Então ele foi pessoalmente a Ramá, chegando ao grande cisternas de socorro. Perguntou: onde estão Samuel de Davi? Então Naiote respondeu-lhe: perto de Ramá. Mas no caminho para Naiote assaltou também o Espírito de Deus, e Saul foi tomado de transe por todo o caminho até chegar a Naiota. Olha só, cara.
A gente tem que ter o discernimento, saber que é o Espírito Santo de Deus ou que é um transe de outro espírito. Olha só que interessante. De acordo aqui, se você for meditar, pô, a Bíblia cita espírito com letra minúscula. 2 Coríntios 11:4, letra minúscula. 1 Timóteo 4:1-2, letra minúscula. E Atos Apóstolos 2, do 1 ao 5, letra maiúscula. Por quê? Mateus 28:20, o Espírito Santo, ele assiste à igreja que foi tornada pública ali em Atos Apóstolos. Porque Deus, ele não é um Deus de confusão. Se Deus, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, então não há confusão. Paulo fala com todas as palavras, fomos pregnados do mesmo Espírito, um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. Fomos batizados num só Espírito, não esse show que você vê aí. Porque tem um falso Espírito, que não é o Espírito Santo. Satanás, ele é Espírito. A terça parte da estrela do céu que Satanás arrastou, que são os demônios, é Espírito. Deus é Espírito com letra minúscula. Deus é Espírito com letra maiúscula. Olha outro, por exemplo, ó, Lucas, pra você entender, ó. 35, respondeu o anjo, ó, letra maiúscula, o Espírito Santo descerá sobre ti, ó. E a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, esse santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Olha só. Agora, em 2 Coríntios 11:4, ó. Olha só que interessante. Ó, letra minúscula. Recebeu outro espírito diferente, ó. Você pega em Apocalipse 16. Apocalipse 16:13, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta, ó. 3 espíritos, ó. Letra minúscula. Imundo, semelhante a rã. São os espíritos, ó, letra minúscula, de demônio, que realiza prodígios. E vão ter com os reis da terra, toda a terra, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus dominador. A batalha contra quem? Contra o magistério. Contra quem? Contra a igreja que Cristo fundou. O espírito diabólico e o Espírito Santo, a luta espiritual. Satanás, ele seduz as pessoas. Satanás, ele é um imitador, meu, das heresias. Cristo fundou a igreja, Satanás imitou a sua igreja. A Trindade tem Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Satanás também tem a sua doutrina, a sua trindade diabólica, ó. 3 espíritos, semelhante a rãs. Deus manda o Espírito Santo Paráclito na sua igreja. Satanás também manda o seu Espírito para as suas divisões. Por isso que em Mateus 12:25, toda divisão será destruída. Porque divisão é 1 Coríntios 14:33, são confusão. Estaria o Espírito Santo dividido? Estaria o Espírito Santo contrariando a profecia? João 16:13. Não, meu irmão. É simples isso aqui. Aí o cara passa o paletó na cara das pessoas, as pessoas vão caindo igual o Benihim lá na frente do trono de Deus. E o povo acredita nesse, porque o povo já está seduzido. Por quê? Isso impressiona. Que interessante. Só você comparar, colocar esse vídeo, um vídeo, e comparar com os vídeos aí que você vê nos bandas. Não muda muita coisa não, meu querido. Dá um pause aqui. Dá um pause aqui.
Samba na igreja. Voltando, isso aqui é uma afronta e degrinindo o Espírito Santo. Satanás, ele seduz as pessoas por quê? Porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão, pô. Isso aqui que eu mostrei é o Espírito Santo, que desceu ali em Atos Apóstolos, se desceu sobre a vida de Paulo, como foi batizado Atos Apóstolos 9:17 por membro da igreja Ananias. Diferente. Paulo já começou a defender a igreja. Olha só. Você pega Mateus 12. Olha só que interessante, ó. 32, ó. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão nem nesse século, nem no século vindouro. O Espírito Santo assiste uma só igreja, Mateus 28:20. Que igreja? Que desceu o Pentecostes ali em Atos Apóstolos 2. A quem? Atos Apóstolos 2. Que ele escolheu. Que ele enviou. Que na unidade, na centralidade. 1 Coríntios 10, Paulo fala para não ter divisões. Está no mesmo pensamento. E um só coração. Ó, Atos Apóstolos 4, 32. As pessoas, o foco das pessoas é orar em língua, rura, alapária, laxúria, alacanta, alária. O foco é esse. Impressionar os que não conhecem a verdade. Satanás, ele ora em língua também, meu querido. Que Satanás, ele é um anjo, sabe tudo lá da glória. Então não se deixe seduzido, pô. Porque Satanás, ele usa a palavra, porque ele sabe que a palavra vamos seduzir as pessoas com o evangelho falso. Manda um falso espírito aí, as pessoas acreditam. E adivinha nome, faz milagres e prodígios, etc. Por quê? Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja, porque a igreja é coluna sustentável, na verdade, que habita o verdadeiro paráclito, que não é de confusão. Olha só que interessante. Você pega em Atos Apóstolos, para finalizar o vídeo, ó, 32, ó, 4:32, a multidão dos fiéis era um só coração, e uma só alma, ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grandes coragem, os apóstolos davam testemunho e ressurreição do Senhor Jesus. Em toda a eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhuma necessidade, porque todos o que possuía terra, casa, vendia e trazia o preço do que tinha vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Retiraram-se então cada um deles conforme a sua necessidade. Ó. A multidão dos fiéis era um só coração, que tem uma doutrina que o Espírito Santo apresenta ali e desce sobre os apóstolos. Ele recebe essa doutrina que foi ensinada por Cristo, que o Espírito Santo é essa doutrina. Olha só, o Espírito Santo é quem? Deus, ó. As apóstolos perceberão eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, na comunhão, na fração do pão. Por quê? Essa doutrina vem do quê? O Espírito Santo, ele é quem? Deus. Então, o próprio Espírito Santo. João 7. Olha só que interessante, ó. Aqui, 16. Respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Quem? O Pai. O Espírito Santo é quem? Deus. Quem está alinhado aos Apóstolos 2? O próprio Deus. O próprio Cristo. A Trindade. O Paráclito. Não é essa loucura que você vê aí. Se eu for puxar aqui na internet, pô,
Você vai ver cada loucura, pô. Bizarra, uma pior que a outra. Se eu pegar aqui e mostrar os cultos dos macumbeiros ali, dos feiticeiros, é semelhante. É simples, meu irmão. Não quero degrinir sua fé, meu irmão. Que é um só batismo, é uma só fé, é um só Espírito Santo. Saiu dessa igreja, se revoltou com essa igreja, infelizmente você vai ser abraçado por esse outro Espírito. Com letra minúscula aí, como os profetas aqui em Samuel 19, 18, 23, 1 Samuel 19, 18, 23, estão profetizando. Pensa que é profecia de Deus, mas não é profecia de Deus, porque é um espírito com letra minúscula. Quem é Saul? Se fosse enviado para o profeta Samuel, aí sim, ia ter um envio profético. Quem é? Rei Saul, que se corrompeu, desobedeceu. Porque rei Saul tem essa autoridade? Porque rei Saul foi cheio do Espírito Santo, por a unção do óleo ungido. Tem diferença, meu irmão. O Espírito que acompanha o profeta e seus discípulos, e o Espírito dos profetas pagãos. Atos Apóstolos 2 e 10 é o Espírito Santo. Segundo Coríntios 11:4, ali desce outro Espírito. Sobre aqueles que irão proclamar outro Jesus diferente, com letra minúscula. É simples, isso que você acabou de ver. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto.